Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou Lourdes Paiva e esse aqui é nosso canal Flash de Luz. E aqui é o nosso irmão Domingos de Ramos, né? Nosso querido. Bom dia. Gente, hoje a gente trouxe aqui para vocês um assunto que a gente vai vivendo e, né, tendo experiência com as coisas e a gente vai trazendo aqui para vocês também. Hoje nós vamos falar por que morremos. Por que nós temos que morrer? Né? Nós temos participado de certos assuntos, né? E convivido com situações de morte, de paz e morte, né? E nós estamos assim buscando entendimento sobre por que morremos, por que nós temos que morrer, né? Mas nós sabemos que tudo que tem começo tem fim, né? Tudo que tem começo tem fim. E nós, humanos, nós não somos diferentes, não é verdade? Exatamente. Nós não somos diferentes. Nós somos pessoas que fomos criadas, né? E para também ter o nosso fim, ou na verdade o recomeço, né, gente? Porque a palavra diz que nós somos espíritos, né, vivendo na carne, e que essa carne ela vai se desfazer, né, que é a nossa casa terrena. Quando a Bíblia diz que nós temos uma casa terrena, Sim. é porque nós temos uma outra carne, né? Uma outra morada. Se nós temos uma morada terrena, nós temos uma morada celestial, né? Uma morada espiritual, né? Então, nós chegamos à conclusão para trazer para vocês o seguinte: se nós morremos, é porque para nós continuar a viver, nós temos que morrer aqui nesse plano. Exatamente. É isso, né? Onde a palavra diz que a semente... Planta-se uma semente, né? Para poder nascer outra, né? Sim. Exatamente. Se aquela semente que foi plantada não morrer, como é que fica a situação? Para nascer outra semente, outro tipo de semente. Então, gente, olha, a semente ela é plantada, né? Aquela semente ela tem que morrer para nascer, né? A mesma coisa somos nós, para nós irmos para a vida eterna, para nós passarmos para o plano espiritual, nós vamos ter que sair desse tabernáculo, dessa casa terrestre, né? Desse corpo material, porque nós somos espírito. Então, quando termina a minha jornada aqui, começa outra jornada em outro plano, que é no plano espiritual. Então, nós chegamos à conclusão de que é necessário morrermos para poder viver. Exatamente. Então, a palavra que Jesus diz o seguinte, que aquele que perder a sua vida aqui, por amor de mim, encontrará outra vida, né? O apóstolo Paulo também diz na sua palavra que eu desejo muito partir e estar com Cristo. Eu, quem? Esse espírito que está envolvido nessa matéria. Eu desejo muito partir e estar com Cristo, porque para mim é muito melhor sair desta matéria, desse corpo, e viver com Cristo do que viver aqui nessa matéria, né? Então, mas ele diz assim, se eu ficar nesse corpo e der fruto, né? Então, vou ficar. Então, gente, vocês veem que tudo que a gente traz aqui para vocês tem base bíblica. Nós não fazemos nada sem uma base concreta espiritual, tá? Então, por que, né, que as pessoas tão boas, a gente diz assim, nossa, mas fulano era tão bom e fulano morreu.
Nossa, fulano era tão bom, mas fulano morreu de uma morte tão, né, complicada, difícil, feia, que a gente diz, né, de uma morte feia. Gente, cada um tem que passar por um processo. Uns vão desencarnar de acidente, outros vão desencarnar de uma bala perdida, outros vão desencarnar de uma doença crônica, outros vai ser de súbito, né? Uma morte súbita, o coração parou, pronto, acabou. Mas todos passaremos dessa vida daqui, desse plano. Exatamente. Todos nós vamos passar desse plano para o plano espiritual. E eu só posso ir para o plano espiritual quando eu terminar minha missão aqui e sair desse corpo. Cada espírito que está vivendo nesse tabernáculo, nesse corpo aqui, Deus envia ele, né, para nascer e viver, se incorporar nesta carne desde o ventre da sua mãe, né, e crescer. E quando ele começa a conhecer o bem e o mal, Deus começa a trabalhar na vida dele para poder ele cumprir uma missão, né? Ele veio para a terra para cumprir uma missão. Esse espírito veio para a terra para cumprir uma missão, igual o apóstolo Paulo, né? Ele perseguiu a igreja de Deus, né? Se for estudar lá o assunto, mas Deus tem um compromisso com ele, né? E ele teve um encontro com Jesus e passou agora a assumir, a cumprir a missão dele, né? Terminou-se a missão. E ele falou, eu desejo muito partir e estar com Cristo, mas se eu ficar aqui, dar fruto, quer dizer, continuar a missão dele, amém. Mas se ele fosse sair desse corpo, o espírito dele partir e estar com Cristo, seria bem melhor, porque o céu é bem melhor do que na terra, né, gente? Então, gente, a gente sabe que quem está passando por uma situação difícil, principalmente de enfermidade, né? Em caso de enfermidade em fase terminal, né? A gente sabe que é desesperador. É desesperador para quem cuida, é desesperador para quem está doente, né, gente? Porque a gente sabe perfeitamente que ninguém quer morrer, né? Mas eu aprendi uma coisa, nós aprendemos, né? Que quando nós temos certeza da nossa missão cumprida aqui, não, eu cumpri minha missão, já cumpri minha missão está cumprida. Eu fiz aquilo que Deus mandou eu fazer. O desejo seu é partir com Cristo, que é o que o irmão Domingos falou aqui, que Paulo sentiu o desejo de partir e estar com Cristo. Mas nós temos medo disso. Por que nós teríamos medo de partir dessa vida aqui, desse plano e ir para o plano espiritual? Vem a primeira resposta. Eu fiz a pergunta, por que nós teríamos medo? Primeira resposta. Gente, eu só vou ter medo de sair daqui, desse tabernáculo, e ir para o plano espiritual se eu for devedora de alguma coisa, dos meus atos. Exatamente. Tá? Se eu for devedora do meu compromisso, ou seja, eu não cumpri com o meu compromisso que Deus colocou nas minhas mãos. Eu sou uma missionária, né? E o irmão Domingos é pastor consagrado, tá, gente? E ele tem uma missão. Ele tem uma missão. Ele já cumpriu uma parte da missão dele, ou cumpriu toda a missão, eu não sei. Mas o que Deus colocou na mão dele até hoje, aqui ele fez. O que Deus colocou na minha mão, eu fiz. Se tem algo que eu ainda não fiz, eu oro todo dia e falo para o Senhor. Senhor, me mostra onde eu falhei para que eu volte e complete minha obra, porque eu quero ir com Cristo. Então, irmão, se você tem certeza que você está em paz com Deus, que você cumpriu a sua missão, você não tem medo da morte. A morte é apenas uma passagem deste sistema para outro, do sistema daqui da terra, humano, né, corpóreo, para um sistema espiritual.
tá, gente? Muito Agora, bonito. o que acontece lá é É mistério. mistério. Só quando chega Não lá que vão sabemos. saber. Eu só vou saber o que me aguarda lá e o que eu vou receber quando eu chegar lá. Mas não me Exatamente. importa não, irmãos. Se eu for receber apenas uma pedrinha minúscula, para mim já está perfeito, desde que eu não fique, irmãos, lá pelo umbral, pelo inferno, seja lá o que que os irmãos entendam do que é as partes inferiores, né? Eu só não quero ir para as partes inferiores. Então, por isso eu estou lutando para cumprir minha missão, para poder ficar em paz com o meu Deus, o meu Criador. E uma coisa eu vou falar para vocês: não precisa ter medo da morte. A morte é apenas uma solução para a nossa passagem. É a ponte que vai nos levar para o plano espiritual. Então, gente, é muito simples, muito bem explicadinho, muito bem compreensível, para que você não fique preocupado com que se eu vou morrer, então cumpra a sua missão, faça o que Deus colocou na tua mão, não te preocupas com o que vai ficar, porque vai ficar. Às vezes a gente conversa sobre construir casa, comprar tanta coisa, fazer tanta coisa aqui na terra, vai ficar tudo para os outros. Então você já tem que fazer consciente, né, que você está fazendo para outras pessoas herdar. Tá, gente? Porque para lá você não vai levar nada. No plano espiritual nem roupa vai, tá? Porque tem uma passagem na Bíblia que fala o seguinte: Jesus fala uma parábola. Que um fazendeiro, a parábola dele, ele contratou vários funcionários. Então ele chegou na parte da manhã, pegou um funcionário, 6 horas da manhã. Quando foi lá para as 9 horas, ele pegou outro funcionário, né? E quando foi lá para mais tarde, foi outro funcionário. E quando foi 5 horas da tarde, foi outro funcionário trabalhar para ele. Vai trabalhar que você vai receber o seu salário, a sua recompensa. Vai para a seara, vai trabalhar. O que eu quero dizer com isso? Que cada um de nós somos um trabalhador da seara de Deus, certo? E chegou a tarde, dizendo a palavra que mandou juntar os trabalhadores para acertar o dia de cada um. Em vez de começar pelo que começou o trabalho às 6 horas da manhã, começou pelo das 5 horas da tarde. Então inverteu os valores, né? E alguém achou ruim. Aí foi falado o seguinte: aquele que estava acertando as contas, não é lícito fazer do que é meu aquilo que eu quero, né? Então é isso, gente. Cada um vai receber o seu salário. Cada um vai receber o seu salário de acordo com as suas obras, de acordo com cumprindo a sua missão, né? Cada um fazer a sua parte. Então, gente, né, independente de religião, gente. Olha, a segunda coisa que eu quero dizer para vocês, o Evangelho de Cristo, ele é pregado para a salvação do Espírito, né? Ele não te isenta das provações que a carne vai sofrer aqui, tá, gente? O Evangelho de Cristo não te isenta de passar pelas provações, passar pelas aflições da carne, tá? Não tem uma história na Bíblia que alguém pregou a palavra de Deus, fez a obra, fez a caridade, pregou o amor, que não sofreu perseguição, tá? Então, gente, não é que você é evangélico, que você não vai, a sua passagem para o plano espiritual não vai ser por uma doença crônica, uma doença feia, né? Como a gente fala, costuma falar lá para os interior, né? E não é porque o evangelho não vai te abster de passar pelas aflições. Você vai passar porque é bíblico, você vai passar, é independente de religião. Terceira coisa, você tem que entender que a morte não é para alguns, é para todos, tá, irmãos? É para todos. Só ficou um respaldozinho onde Paulo diz que nem todos vão estar mortos, mas todos serão transformados na vinda de Cristo. Tá, gente?
Mas vamos falar universalmente. Tem religião que não conhece essa palavra de arrebatamento, tá? Então, outros entendem por reencarnação, tá? Mas tudo é bíblico, tá, gente? Tudo é bíblico. Cada religião interpreta do jeito que quer, mas tudo é bíblico. E outra coisa, independente de religião, nós vamos passar pela morte, porque a morte é a ponte que vai nos conduzir para a vida eterna. Concluindo esta palavra aí, certa vez Jesus estava num lugar, uma mãe chegou e falou: Senhor, permita que meus 2 filhos sentem uma à tua esquerda, outra à tua direita, né? Aí Jesus pensou bem e falou para ela: mulher, você não sabe o que pede, né? Não cabe a mim permitir que o teu filho sente à minha direita ou à minha esquerda. Isso aí está preparado, meu pai preparou para aqueles que ele escolheu. Eu digo para você, mulher, que seus filhos podem beber o cálice que eu bebo, receber o batismo que eu recebi, passar pelo problema que eu passei, mas quanto a sentar à direita do meu pai e à sua esquerda, pertence ao Criador do universo, certo? Então, irmãos, Jesus passou pela morte, Jesus foi criança, passou problema na infância, Jesus foi adolescente, passou problema na infância, como nós passou, né? Jesus foi jovem, passou problema na juventude dele, né? Já passou seus 18, foi para 30 anos, passou problemas e problemas, situações, tudo isso ele passou para hoje estar lá para defender nós também na terra. Ele é o nosso defensor, é o nosso advogado, ele que intercede por nós, certo? Então ele morreu para isso, e todos nós temos que passar pelo mesmo problema que Jesus passou, as provas, dificuldade, passar dessa vida para outra vida. Irmãos, é isso aí. Então, a morte foi criada justamente para fazer essa ponte, essa passagem daqui desse corpo para o plano espiritual. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte: aproveitar esse momento, independente de religião, aonde você cultua a Deus, o Criador de tudo, de todos os espíritos, você fazer a sua parte. Se a sua parte é fazer caridade, vá fazer caridade. Se a sua parte é orar pelos outros, vai orar pelos outros. Se a sua parte é pregar a palavra, vai pregar a palavra. Mas cumpra a sua missão antes que a morte chegue para você, e você vai chegar lá devedor, tá? Então, gente, era esse o recadinho que nós queríamos deixar hoje, né? E se liga aí no canal, tem muita coisa boa, tá, gente? Se inscreve, dá o teu like, compartilha, comenta, né? Pra gente saber o que vocês estão achando do vídeo. E fica ligadinho aí conosco, e Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Quer falar alguma coisa? Sim, que vamos aí compartilhar com o canal, né? E cada dia a gente vai trazendo uma palavra de amor, uma palavra de esperança, que serve para mim, serve para todos nós, né? E que Deus abençoe a todos. E fica todos com Deus, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.